Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez na nossa casa, Caminho de Luz. A nós que estamos aqui presentes, né, encarnados, desencarnados, aqueles que estão em casa assistindo na live também, sejam muito bem-vindos. Se sintam todos muito bem acolhidos aqui nessa segunda-feira. Só relembrando bem rapidinho para quem está em casa, que porventura não saiba, e quem por acaso ainda não conhece os trabalhos da casa, nas segundas-feiras nós temos nossas palestras e passe, logo após a palestra, e também temos o nosso estudo sobre introdução à doutrina espírita. Hoje, excepcionalmente, não teremos, porque a nossa professora teve um imprevisto de última hora, então hoje, infelizmente, não vai ter. Mas todas as segundas após os passes tem. Terça-feira, nosso tratamento presencial e à distância, a partir das 19, tanto hoje quanto na segunda. E nas quartas-feiras também temos estudos a partir das 18 horas, né? É 18, né? Quarta-feira. Quero agradecer também, aproveitar a oportunidade de agradecer a todos que vieram prestigiar o nosso bazar no sábado ou, de alguma forma, passaram para os seus amigos, vizinhos, o resultado foi legal, então foi bem positivo, apesar da chuva, então agradecemos todo, desde uma ajuda, numa doação, foi bem produtivo. E é com ele que a gente acaba pagando nossas despesas. Muito bem, passados os recados principais, pelo menos, vamos começar a nossa semana. Outra coisa que nós estamos numa campanha forte agora é a doação de alimentos, que nós estamos recebendo muito pedido de ajuda. Tem muitas pessoas vindo para a cidade, então acabam vindo aqui praticamente sem nada, né? Então a gente acaba recebendo muito pedido de ajuda. Então quem puder colaborar com alimentos não perecíveis, a casa agradece, tá? Agora então é hora da gente acalmar nossa mente, acalmar nosso coração, deixar de lado qualquer coisa relacionada à parte material, né? Isso a gente cuida depois, né? Nesse momento, eu quero colocar algumas coisas assim que eu vim pensando hoje, né? Quando foi decidido que eu faria a abertura hoje, né? E uma das coisas que me veio na cabeça é como que as pessoas que vêm aqui hoje estariam, né? Emocionalmente falando, né? Talvez muitas pessoas que vieram aqui hoje estejam bem sobrecarregadas, espiritualmente falando, assim, no sentido de estarem cansadas, estressadas, né? Outras com saudade de alguém que partiu, né? Ou com alguma preocupação muito forte financeira. Não sei. A gente não sabe o que cada coração traz aqui e veio aqui hoje, né? Mas a questão é que espero que nós saiamos daqui mais confortados do que nós chegamos, mais leves, mais animados, mais esperançosos e mais misericordiosos, que é o tema da nossa palestra de hoje, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Que nós possamos sair daqui realmente mais fortalecidos, né? Que nossa noite se abra, que nossa mente se abra nessa noite, né? Para as palavras que serão ditas aqui. Que o nosso espírito receba o conforto que precisa. Que nós saibamos ser gratos hoje, né? Pelo dia de hoje, pela vida, pela saúde, pela oportunidade de estarmos aqui. Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa material, mas escolhemos estar aqui e foi uma escolha inteligente. Então, que possamos aproveitar isso. E como todas as segundas-feiras, nós começamos normalmente à noite com uma oração do Pai Nosso. Só que hoje eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou ler cada frase do Pai Nosso aqui com uma pequena reflexão junto.
do significado do Pai Nosso, para que nós não percamos a questão da oração mais importante da doutrina cristã no geral, e que às vezes a gente ora sem pensar. Então vamos refletir um pouquinho. Pai Nosso que estais nos céus. E o que significa isso, né? É o nosso Pai nos lembrando com gratidão que a gente precisa ter muita gratidão pelo dom da vida e por estarmos aqui. Pela oportunidade do dia que nos foi concedido, pela bênção de estarmos reunidos aqui, como eu falei há pouco. Santificado seja o vosso nome. Mas não só santificar por meio de palavras, mas principalmente pelas nossas atitudes. E que atitudes seriam essas? Caridade, benevolência, amor, compaixão, respeito ao próximo. Venha a nós o vosso reino. Nós estamos pedindo para nascer de novo nessa fase. Para que nós nasçamos novamente com mais paz, com mais compreensão, com mais luz, enfrentando nossos problemas de uma forma mais positiva. Seja feita a vossa vontade. Que vontade é essa? A vontade de Deus? A vontade minha? Mesmo quando nossa vontade carnal, não conhecida com a vontade, eu nem vou dizer a vontade de Deus, porque a gente tem o livre-arbítrio, mas Ele quer que nós sigamos no bem e façamos as coisas certas, né? Só que às vezes a gente não consegue nem perceber isso, né? Então que nós possamos, que essa nossa, seja feita a vossa vontade, nós começamos a entender, nós possamos começar a entender que a vontade, nem sempre o que a gente quer é o melhor para nós, e que nós possamos aceitar isso. Assim na terra como no céu. Que possamos nos transformar aqui, em casa, no trabalho, no nosso lar, né? Nossos pensamentos sejam melhores, sejam mais puros, né? Mais compreensivos. Que nós busquemos mais sinceridade em tudo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão do alimento físico, sim, que nós precisamos. Olha a nossa campanha aí, porque tanta gente está passando fome, nós precisamos do alimento físico. Então, vamos pedir por ele também. Mas também o pão para a nossa alma, né? E como que a gente consegue esse pão para a nossa alma? Uma das formas é estudando. E é por isso que a casa oferece estudo, oportunidade de estudo. Orando, a gente precisa orar a Deus. Precisamos estar sempre em contato com Deus. Perdoai as nossas ofensas. Aqui a gente está pedindo para que Deus seja benevolente conosco, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Ou aos nossos devedores, como nós costumamos orar. Então, da mesma forma que nós queremos a benevolência, nós temos que dar benevolência para o nosso próximo também, a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, principalmente em tentações como orgulho, que é uma das coisas mais prejudiciais, né, para o nosso espírito, de intolerância. A falta de amor, que muitas vezes a gente demonstra, né, com coisas tão banais, a gente demonstra uma falta de amor tão grande às vezes, né? Mas livrai-nos do mal, fortalecendo nossa fé, fortalecendo-nos diante das dificuldades que nós sabemos que vamos enfrentar na vida, né? Porque nós vamos passar por dias bons e dias ruins, né? Mas como disse Chico Xavier, tudo passa, né? As coisas boas, mas também as coisas difíceis. Mas livrai-nos do mal, fortalecendo nossa fé diante das dificuldades e lembrando-nos de que nunca estamos sozinhos.
Então, que a partir de agora, essa palestra que a nossa irmã Natália vai nos presentear, seja realmente proveitosa, que assim seja. E agora eu passo a palavra à Natália. Boa noite a todos. Adorei a introdução, vem muito de encontro. Não basta, né? Essa semana eu estava comentando com um grupo de amigas, nós temos que colocar ação, não basta só estudar, não basta só saber, tudo a gente precisa colocar ação. Então, não basta a gente ler o Evangelho, não basta a gente estar aqui e a gente não ter a ação no nosso dia a dia, né? E todos aqui, com certeza, estão aqui dentro porque querem evoluir, querem sair desse plano terreno e saber que fizeram o máximo que puderam aqui em prol da sua evolução. E hoje, a palestra, o tema é Bem-aventurados os que são misericordiosos. E eu trago o perdão como um caminho de elevação. Então, aqui eu vou abordar 3 pontos que estão no capítulo 10, no item 14, 15 e 16 no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ponto de o perdão ilimitado, o perdão transformador e a indulgência. O perdão ilimitado. Já disse Jesus em resposta a Pedro, né? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O perdão, ele é ilimitado. O perdão, ele não existe. Eu vou perdoar uma vez. A gente está aqui para perdoar. E para perdoar não só o próximo, mas também para praticar o nosso auto-perdão. E aqui dentro desse ponto, o que ele traz para a gente? O perdão dos lábios e o perdão do coração. E qual é a diferença? Quantos de nós, muitas vezes, fala da boca para fora do lábio? Ah, eu perdoei, mas eu não quero contato. Ou, eu perdoei, passou, esqueci. Mas e o perdão do coração? Quando você fala, quando vem uma situação na sua mente, quando vem uma pessoa na sua mente que você acredita que tenha perdoado, o que você sente quando você pensa nessa pessoa, nessa situação? Você sente um nó na garganta? Seu chakra laríngico ali travou? Você sente um aperto no coração? Você sente uma dor no estômago? Quanta raiva, quanto ódio preso nesse plexo solar? Qual é o sentimento que você tem? Se quando você pensa numa situação, numa pessoa que você acredita ter perdoado e tem sintomas físicos, reações, pensamentos, você não perdoou, meu irmão. Então aí você precisa olhar com mais atenção para essa situação e saber que você pode ter perdoado o perdão dos lábios, mas é necessário trabalhar o perdão do coração. Porque é só através do verdadeiro perdão do coração que você consegue passar um véu nesse passado. Realmente esquecer, perdoar de verdade. E Deus sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Então não basta simplesmente dizer que perdoou, porque para Deus, Ele sabe que ainda falta tirar aí muitas amarras desse perdão. O perdão e a dimensão espírita. O espiritismo ele ensina que o rancor não se dissolve com a morte do corpo. O ódio pode perdurar entre os espíritos além do túmulo. Somente o perdão genuíno libera ambas as partes, quem perdoa e quem foi perdoado. Então, quantas vezes nós que trabalhamos na casa espírita recebemos, e nós também já passamos por isso, e passamos, somos humanos, momentos da nossa vida, né, que a gente chama, são momentos
com obsessão, são momentos que tudo está dando errado. Mas espera aí, por que está acontecendo tudo isso? O que o perdão tem a ver com isso? O perdão, ele está diretamente conectado com o rancor, com o ódio, com a raiva. E quando você não perdoa verdadeiramente, você tem dentro de si todos esses sentimentos. Embora você acredite às vezes que não. Se você parar e olhar a fundo, você tem. E quando você tem esses sentimentos, o que acontece com a nossa frequência, com a nossa energia, a nossa vibração? Baixa frequência. E com baixa frequência, o que é uma baixa frequência? Abre portas. E abre portas para sim, para obsessão, abre portas para doenças físicas, mentais, psíquicas, psicossomáticas, enfim. Então, a importância, a gente acha que o perdão, ele é um elo dentro do espiritismo, é um ponto. Mas esse ponto, ele conecta tantos outros, que se a gente for estudar profundamente a dimensão de tudo isso, como é importante praticar o perdão do coração, o perdão genuíno. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Que bênção, né? Deitar a cabeça no travesseiro, não tem nada contra ninguém, eu tô muito em paz. Tô cheia de coisas para resolver, mas isso tá resolvido na minha vida. Quem sabe um dia a gente chega lá, né? E aqui eu deixo uma reflexão. Existe alguém em sua vida a quem você diz ter perdoado, mas diante de cujo nome ainda sente um aperto no peito? O cardíaco é o que mais pega, geralmente, né? Mas aí a gente também tem os outros chakras que geralmente funciona. O laríngico, né? Ai, dá aquele nó na garganta quando pensa na pessoa. Tudo que você deixou de falar, tudo que não foi dito, que está aqui dentro, e isso está te trazendo mal. O perdão transformador. Aqui entra o perdoar aos inimigos, os amigos, e perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Então, perdoar os inimigos, os irmãos que a gente não se dá bem, é pedir perdão para si próprio. Quando a gente perdoa o próximo, nós estamos perdoando a nós mesmos. Está sendo trabalhado dentro de nós. Olha a carga que é levar um peso de não ter perdoado alguém. Às vezes a outra pessoa perdoou, não sentiu, não sabe ou nem está sofrendo nada com isso. Quem está levando a carga é a gente. Então a importância do perdão para nós mesmos nem é pensando às vezes no próximo. Se for ser individualista, que não é o correto, mas o perdão ele precisa para nós mesmos. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. E aqui eu até ele coloca amizade, mas eu acredito que caiba também o familiar, porque os amigos e a família são as pessoas mais próximas de nós. Então, o que a gente gera em pessoas próximas? Expectativas. E aí é o grande problema. Quando a gente gera expectativa no outro, a gente sofre mais. Então, perdoar é mais difícil, porque a gente gerou aquela expectativa, acreditou que a pessoa agiria daquela forma e esqueceu que a pessoa é diferente de nós, que nós somos seres diferentes uns dos outros. E muitas vezes nós não respeitamos isso. Então, quando a gente consegue verdadeiramente perdoar um familiar e um amigo, é uma dádiva, porque ele convida a gente para... A gente consegue trabalhar os nossos laços kármicos. Todos os amigos, ou quase todos, e os familiares têm ligações com vidas passadas. Então, quantos laços kármicos existem aí, né? Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Cada ato genuíno de perdão nos transforma. E como é bom sentir a leveza, sentir ser transformado. E a oportunidade da elevação espiritual, que é o que a gente busca, né? Aqui ele traz um convite à autocrítica. O Espírito nos pergunta: quem sabe, descendo ao fundo de si mesmo, você não reconhece que também teve parcela de culpa? Que também disse a palavra que feriu primeiro?
E aqui entra até um pouquinho o que eu vou dizer em indulgência. Às vezes, a gente quer que o outro haja de uma forma que é diferente da nossa. E a gente não respeita a individualidade e a forma diferente dele de ser. Então, aí o que acontece? Às vezes, o perdão é necessário, por quê? Porque foi um atrito numa comunicação. Algo que para você gerou raiva, gerou rancor, mas assim, a outra pessoa não conhece o seu universo interno. Às vezes é uma palavra que virou aquela chave, por quê? Porque ela tem uma vida, ela tem traumas, ela tem situações que ela viveu, que aquilo ativa um gatilho nela e gerou uma situação de confronto entre vocês. Então, a importância da autocrítica, de que eu sou esse alecrim dourado? Será que a culpa é toda da pessoa? Eu sou perfeito? Não, não sou perfeito. Será que alguma coisa que eu falei, algo que eu fiz, despertou isso? Então, às vezes, quando a gente vai profundo, encontra pontos que favoreceu, que ajudou para que isso acontecesse. Então, nem sempre a culpa é só do outro, né? E ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Então, no Espiritismo é uma reciprocidade, né? De eu perdoo e eu vou ser perdoado. E muitas vezes nós temos o costume do quê? De pedir perdão para Deus das coisas que a gente faz, não pede? Ai, Deus me perdoa. Mas Deus tem que perdoar a gente. E a gente não consegue perdoar o próximo, o nosso irmão. Então, a importância de trabalhar, né? A recusa ao perdão não é uma posição de força. Então, é a prisão que o próprio prisioneiro constrói para si mesmo. Como eu já falei, o perdão não praticado machuca mais a gente do que o outro, às vezes, né? E causa essa prisão, essa bagagem pesada que a gente carrega. E aqui entramos no item 16 do capítulo 10, que é sobre a indulgência. A misericórdia como postura cotidiana de vida. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. Imagina um mundo com pessoas com esse pensamento. Que paraíso que seria! Você saber que o outro tem os seus defeitos, que o outro comete os seus erros e você não julgar, e você não apontar o dedo, e você não sair falando para o colega, para ciclano, para fulano, que fulano é assim, ciclano é assim. Imagina quanto que a gente vai ter que reencarnar para chegar nesse ponto, né? E aqui ele coloca a assimetria espiritual com os outros e consigo mesmo. Tenha com os outros a máxima indulgência. Veja os erros e guarde para você. Não precisa sair propagando o erro do outro. Encontre sempre uma escusa plausível. Não divulgue as falhas alheias. Consigo mesmo, máxima severidade. Julgue suas próprias ações com rigor. Não se contente com aparências, busque o aperfeiçoamento contínuo. Então, como a gente pode mudar, evoluir espiritualmente se buscarmos em nós o aperfeiçoamento contínuo, o estudo, a trabalhar nós de forma individual? Quando a gente trabalha a gente, quando a gente melhora, todo o nosso entorno melhora. Então tem aquela máxima, né? Primeiro, olha para você. Quando diz isso, não é para você esquecer o outro, ser mal com o outro. Se cura, se perdoa. Auto-perdão, a importância do auto-perdão. Levai-lhes simultaneamente com o perdão o amor, fazei por eles o que pedireis, fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Que foi o que eu disse. A gente pede para Deus nos perdoar, mas vamos praticar o perdão também, né? Perdão não é uma operação fria, a indulgência é uma virtude ativa. Então, gente, o perdão sem amor é um gesto jurídico. O que Jesus ensinou é que perdoar e amar pertence à mesma família. Para perdoar, a gente precisa aprender a amar.
Não é ingenuidade também ser indulgente. Às vezes as pessoas olham, mas aquela pessoa perdoa todo mundo. Todo mundo ela perdoa, mas é muita ingenuidade. Será que é ingenuidade? Com o nosso olhar a gente está falando isso, mas com o olhar de Deus, com o olhar da espiritualidade. Será mesmo que é ingenuidade? Ou ela é indulgente? Ou será que às vezes ela está num caminho, numa linha de pensamento até melhor do que a nossa, né? O Espiritismo não propõe sentimentos vagos, propõe uma disciplina espiritual com consequências concretas nessa vida e nas existências futuras. Então é disciplina. O que nós vimos aqui então, o capítulo 10, efetivamente sobre perdão, indulgência, auto-perdão, né? O perdão que transforma, a indulgência no nosso dia a dia. E quando ele coloca indulgência no cotidiano, é no dia a dia, nas pequenas coisas, na palavra que você vai dar para um amigo. Às vezes você não está num dia legal, mas será que você precisa passar isso para outra pessoa? Então, assim, o hábito de dar uma pensada antes e se colocar também no lugar do próximo. Quantas vezes num trabalho, por exemplo, você foi pedir uma ajuda para um amigo, o amigo te respondeu grosseiramente. Então você estava ali deslocado, mas por quê, né? É uma situação dele, mas e se ele tivesse parado e pensado, ele não tem culpa do que eu estou passando? Então, assim, sempre olhar o nosso próximo de forma amorosa, de forma que não envolva o que está acontecendo, os furacões que nós temos dentro de nós, sem que ele tenha nada a ver, às vezes, com isso. E aí, eu gosto muito de prática. Então, eu acho que a gente tem que estudar, a gente tem que ler, nós temos que conhecer, mas colocar ação, praticar é importante, que foi o que eu falei no começo. Eu trouxe um exercício que ele não é de dentro efetivamente da doutrina espírita, mas ele é muito utilizado em terapias e muito conhecido já na neurociência. E ele se chama Ho'oponopono. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. É uma técnica havaiana de cura que é milenar, tá? E eu gosto muito dessa técnica para trabalhar o perdão. Por quê? Se você tem uma situação que aconteceu com você, se você tem uma situação com uma outra pessoa que necessita de perdão, você vai mentalizar a situação ou essa pessoa e você vai repetir: eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. A técnica diz para fazer isso 108 vezes. Por experiência própria, eu já fiz isso algumas vezes na minha vida. Até hoje eu faço. Então, assim, quando você começa a fazer o Ho'oponopono, colocar em prática, vai dar um nó na garganta, vai dar um aperto no peito, porque você vai sentir o que o próprio Evangelho traz, que o perdão não foi do coração, o perdão foi dos lábios. Então você vai praticando dia após dia. Vai chegar um momento que você vai repetir essas palavras e você vai passar a sentir amor pela outra pessoa, você vai se sentir como um irmão de verdade. Eu digo porque eu já fiz várias vezes, aplicava quando eu atendia a terapia e dá muito certo, é uma técnica milenar. Então, para quem gosta de prática, assim como eu, fica essa dica. E aqui eu vou deixar daí 2 indicações também. Primeira indicação é No Mundo Maior, de Chico Xavier, essa leitura. Nessa leitura, André Luiz ele retrata tudo o que está no capítulo 10 na prática no mundo espiritual, tá? Ele conta, depois que ele passou por todas as situações lá, quando ele começa a receber e conhecer os espíritos que estão chegando, ele conta nessa obra as situações que chegam até lá. E quantas pessoas estão presas aqui, desencarnadas e presas ainda por ódio, rancor, mágoa, ou ainda há pessoas que não perdoaram, as situações que não perdoaram. Lembrando que no Espiritismo a gente entende o desenlace, ele acontece, né? A gente vai para um plano
de acordo com a nossa consciência. Não é eu acho que eu sou bonzinho aqui, eu vou para um plano espiritual lindo. Não, é de acordo com a nossa consciência. Se eu estou vibrando numa consciência de raiva, ódio, rancor, eu vou ser recebida num plano espiritual lindo, maravilhoso? Talvez não. Então, assim, aqui ele conta as reais histórias que acontecem. Então, eu acho bem bacana essa obra, que é um complemento do capítulo 10. E também deixei para vocês, quem quiser se aprofundar na técnica de Ho Oponopono, Limite Zero, que é um livro de Joy Vitale, onde ele conseguiu acesso direto com um havaiano lá no Havaí, não que criou diretamente o método, mas foi quem expandiu mais o método lá, tá? Então esse livro é bem interessante também para quem quiser abranger aí os seus conhecimentos. E para encerrar, misericórdia não é uma virtude para os momentos dramáticos, ela se constrói no dia a dia, em cada pensamento, em cada palavra e em cada ato. Tudo está conectado, né? Que possamos sair daqui com o coração mais leve, aprendendo aí a colocar em prática o perdão dia após dia e a cada situação e a cada momento, né, que a gente passa. É isso. Passo a prece de encerramento. Então vamos nos colocar numa posição de prece para o encerramento. Amado Mestre Jesus, agradecemos a todos os conhecimentos trazidos aqui nessa noite, que façam parte da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que possamos nos melhorar como seres humanos e também espíritos, que possamos sair daqui, colocar em prática, rever nossas ações e mudar, porque estamos nesse plano com a sua autorização para fazermos a mudança necessária para a nossa evolução espiritual. E sabendo disso, que tenhamos o discernimento de fazer o melhor enquanto aqui estamos. Agradeço a casa, a todos os amigos e irmãos que se fizeram aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que possamos agora ter uma sessão de passe com muita luz, muito amor e gratidão. Que assim seja. Jesus.